Também no Senado foram anunciados hoje os relatores das 3 propostas de emenda à Constituição que fazem parte das medidas econômicas anunciadas ontem pelo governo para ajustar as contas públicas. Quem tem os detalhes é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa noite para você. Quem são os relatores? Oi, Paulo, boa noite para vocês, Aline, também boa noite a todos. Olha, a relatoria da PEC dos fundos ficou com o senador Otto Alencar, do PSD. A do Pacto Federativo ficou nas mãos do senador Marcelo Bittar, do MDB, e a PEC emergencial será relatada pelo Podemos, mas o partido ainda não fez a indicação dos nomes. De qualquer forma, esse foi um passo muito importante para o início dessa tramitação e a expectativa para os próximos dias é que sejam definidos os cronogramas de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça. Fora do Congresso, nós tivemos um dia também de intensas negociações em torno dessas propostas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, começou o dia tomando café da manhã na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Detalhes que a gente acompanha agora na reportagem. No encontro com mais de 40 senadores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou as propostas enviadas ao Congresso. A expectativa dele é que os textos sofram menos alterações que o da reforma da Previdência. Isso porque foram construídos em conjunto com parlamentares, estados e municípios. Mesmo assim, Guedes já abriu espaço para negociações. O ministro da Fazenda que disser, ou da Economia que disser que tem algum ponto inegociável, ele não está preparado para o exercício numa democracia. Seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. Agora, nós sabemos quais são os pontos críticos e mais importantes onde deve estar a atenção e o foco. E esse foco é justamente o que nós estamos sugerindo, é justamente o seguinte: precisamos de uma cultura de responsabilidade fiscal. Paulo Guedes também esteve no Supremo Tribunal Federal. Num almoço a portas fechadas, apresentou aos ministros o pacote econômico, com as 3 propostas de emenda à Constituição. A PEC emergencial institui gatilhos automáticos de cortes de despesas em casos de crise financeira na União, estados e municípios. A ideia é que esses gatilhos sejam acionados sempre que o governo estiver pressionado a descumprir a chamada regra de ouro, que proíbe o endividamento para pagar as despesas correntes, como salários, benefícios de aposentadoria e contas de energia. Entre as medidas está a possibilidade de redução da jornada de trabalho com o devido ajuste nos salários dos servidores públicos. Também ficaria proibida a concessão de reajustes, a criação de cargos e a realização de concursos. A PEC dos fundos públicos propõe usar cerca de 220 bilhões de reais de 281 fundos parados para abater a dívida pública. Atualmente, o dinheiro parado nesses fundos não é flexível e não pode ser destinado para o pagamento de despesas. Pela proposta, os novos recursos iriam para programas de eliminação da pobreza e de reconstrução nacional. Além disso, o governo prevê a extinção da maioria dos fundos públicos. Já a PEC do Pacto Federativo traz mudanças na divisão de recursos da União, estados e municípios. O texto prevê a descentralização do dinheiro do pré-sal e a criação de um Conselho Fiscal da República que vai avaliar a situação financeira da União, estados e municípios. As propostas estão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As PECs devem passar também por comissão especial e 2 votações em plenário. Isso no Senado e na Câmara. O caminho é longo, mas a base governista espera concluir a tramitação até meados do ano que vem. O que é que a liderança do governo no Senado Federal e na Câmara dos Deputados vai se esforçar? Primeiro, para que a PEC emergencial possa ser apreciada e votada nas 2 casas até o final deste ano. Nós temos um prazo muito exíguo, mas nós temos também uma emergência fiscal que já está caracterizada em pelo menos 3 estados da federação, que é o Rio Grande do Sul, que é o Rio de Janeiro, que é Minas Gerais, e tem outros estados que estão prestes também a entrar em emergência fiscal. Nós preparamos uma reportagem mais detalhada sobre a PEC do Pacto Federativo, que melhora a distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Quem conta pra gente é o repórter Ricardo Ferraz. Mais Brasil,
menos Brasília. A frase que o ministro da Economia gosta de repetir foi traduzida em uma proposta de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo vai garantir mais dinheiro e autonomia aos estados e municípios brasileiros. Pelas contas do governo, os repasses podem chegar a 400 bilhões de reais nos próximos 15 anos. Nós queremos realmente uma democracia participativa. O prefeito foi eleito, ele tem que ter dinheiro para saúde, educação, saneamento, para segurança. O nosso presidente foi eleito dizendo, olha, o dinheiro tem que ir para a ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está. A PEC do Pacto Federativo cria o Conselho Fiscal da República, com representantes dos 3 poderes e de governos estaduais e de municípios de todas as regiões do país. Também prevê a realocação de recursos em áreas específicas, tais como saneamento, saúde, educação e segurança. Benefícios tributários concedidos pelo governo federal não poderão ultrapassar 2% do PIB a partir de 2026. Todos os estados e municípios receberão recursos de royalties e participações. Municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita serão incorporados por municípios vizinhos. A ideia do governo é de que todos, União, estados e municípios, ajam assim como quem administra uma casa. Não se pode gastar mais do que se ganha. E este ajuste nas contas é visto com bons olhos por empresários e pelo mercado financeiro. Sinal de que o país dá garantias e abre portas para a geração de empregos e os investimentos. A expectativa do governo, como da maioria dos economistas, é que isso daí comece a gerar sinalizações para o investimento e isso daí gerar crescimento econômico. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é muito bem visto porque pavimenta, em alguma medida, a perspectiva de juros baixos, porque você vai criar uma situação fiscal mais saudável.